Olha, você já parou para pensar por que algumas empresas parecem que pulsam, sabe? Cheias de energia, enquanto outras, mesmo pagando bem, parecem que drenam a nossa motivação? A resposta, quase sempre, está escondida em duas forças invisíveis que a gente vai desvendar hoje: o tal do clima e a cultura organizacional. E aqui a gente vai fundo nisso, para entender não só o que essas palavras significam, mas como elas, no fim das contas, moldam o nosso dia a dia e decidem o sucesso de um projeto e, claro, da nossa carreira. Então vamos lá. O que de verdade faz uma empresa ser um lugar legal para se trabalhar? É o salário? São os benefícios? O escritório bonito? Bom, claro que tudo isso ajuda, né? Mas a resposta de verdade, aquela que define se a gente acorda na segunda-feira com vontade de ir ou já pensando na sexta, essa resposta está em algo que a gente não pega, a gente sente. Está na atmosfera, na energia do ambiente. E olha, essa energia não aparece do nada, não. Ela é um reflexo de uma coisa muito mais profunda. E é exatamente aí que a nossa investigação começa. Para entender a diferença de uma vez por todas, a melhor analogia é a do tempo. Pensa só. O clima organizacional é como a previsão do tempo de hoje. Tá chovendo, tá sol, o ambiente está pesado, tenso, ou tá leve, colaborativo. É a percepção do agora, do momento. Agora, a cultura organizacional, essa é como o clima de uma cidade, tipo o clima tropical. É o padrão que se repete ao longo do tempo. São as forças por trás que definem se ali, na maior parte do ano, vai fazer calor ou frio. Resumindo, a cultura é o DNA e o clima é o que a gente sente no dia a dia por causa desse DNA. Beleza? E para guiar nossa conversa, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro a gente vai firmar bem a diferença entre clima e cultura. Depois vamos ver como diagnosticar o clima e mapear o DNA da cultura. A gente vai passar pelos tipos de cultura mais comuns, desvendar as camadas escondidas com o famoso modelo do iceberg e, para fechar, um passo a passo prático para analisar qualquer empresa. Então, bora lá! Então, entrando de cabeça na nossa primeira parte, vamos reforçar essa diferença, que é a base de tudo. Pensa comigo. Se o pessoal na empresa tem medo de errar, isso que se sente no ar é o clima. Mas qual a causa disso? Talvez seja uma cultura que pune o erro com força em vez de tratar como aprendizado. E isso, essa causa, é a cultura. Entende? O clima é o sintoma, a febre. A cultura é a doença. Ou saúde, né? Que tá ali por baixo. Sacar essa diferença é o ponto de partida para tudo. Ok, vamos definir isso um pouquinho melhor. O que é, afinal, o clima organizacional? É a percepção coletiva que a galera tem da empresa, mas é uma foto do momento. É aquela atmosfera psicológica que mexe direto com a nossa motivação, com o nosso jeito de trabalhar. Sabe aquele sentimento do domingo à noite pensando na segunda? Pois é, esse é o melhor termômetro do clima. E o ponto-chave aqui é que ele muda rápido. Um projeto que dá certo joga o clima lá para cima. Uma demissão em massa derruba do dia para a noite. Já a cultura organizacional, essa é a fundação, é a base de tudo. É aquele conjunto de valores, de hábitos, de crenças que todo mundo compartilha e que guia as decisões mesmo quando o chefe não está olhando. É como se fosse a personalidade da empresa. E, igual a personalidade de uma pessoa, não muda assim de uma hora para outra. A cultura é tipo o sistema operacional invisível da empresa, que foi sendo construído com o tempo e que no fundo diz, olha, é assim que as coisas funcionam de verdade por aqui. Certo. A diferença ficou clara, né? Mas como é que a gente sai do eu acho que o clima tá ruim e parte para uma análise mais séria, mais estruturada? Porque afinal, para melhorar alguma coisa, a gente precisa primeiro medir. Existem algumas dimensões principais que são como um painel que controle, sabe? Elas ajudam a gente a diagnosticar a saúde dessa atmosfera da empresa. Vamos dar uma olhada nessas 6 dimensões. A primeira é a estrutura. Como é que é? Tudo é muito rígido, cheio de regra ou tem mais flexibilidade e autonomia? A segunda, responsabilidade. O pessoal se sente dono do que faz ou só está ali para cumprir ordens? Terceiro ponto, riscos. A empresa incentiva a tentar coisa nova ou o medo de dar errado trava todo mundo? Quarta dimensão, recompensas. Quando alguém faz um bom trabalho, isso é reconhecido, é celebrado ou passa batido? Quinta, calor e apoio. Rola um espírito de equipe, de ajuda mútua ou é cada um por si? E para fechar, conflito. As discussões, as ideias diferentes são bem-vindas e usadas para construir algo melhor ou são logo abafadas? A resposta para esse conjunto de perguntas já dá um diagnóstico bem preciso do clima. Beleza, agora vamos cavar mais fundo. Se o clima é o que a gente sente na pele, a cultura é o código genético por trás de tudo isso. Então, quais seriam os genes que formam o DNA de uma empresa? A gente pode listar 7 características principais, que, quando combinadas, definem a identidade de qualquer lugar. Vamos lá, mapeando esse DNA. Primeiro,
A empresa valoriza inovação e risco, tipo uma startup, ou ela é mais conservadora, como um órgão público? Segundo, ela tem alta atenção aos detalhes, como uma farmacêutica, ou foca mais no geralzão? Terceiro, a orientação é para resultados, onde o que importa é bater a meta, ou é para as pessoas, onde o bem-estar vem primeiro? Quarto, o trabalho em equipe é mais importante que o individual? Quinto, o ambiente é agressivo, competitivo ou é mais colaborativo? E por último, a empresa prefere a estabilidade, ou não mexe em time que está ganhando, ou ela está sempre buscando crescer e mudar? É a mistura desses ingredientes que cria a identidade única de cada empresa. E aqui tem um ponto super importante. A cultura pode ser forte ou fraca. Uma cultura forte é aquela em que os valores são claros e todo mundo vive aquilo no dia a dia. Ela funciona como uma bússola interna para todo mundo, alinhando as atitudes sem precisar de um manual de regras. Isso é ótimo para a competitividade, mas, por outro lado, pode fazer a empresa ficar bem resistente a mudanças. Já a cultura fraca, que é comum em empresas novas, sabe, ou que passaram por fusão, ela é mais vaga. E se dá mais flexibilidade, é verdade, mas também pode criar uma baita confusão e deixar o time desalinhado. Ok, com todas essas características que a gente viu, dá para perceber que elas não se misturam de qualquer jeito. Elas costumam se agrupar, formando umas personalidades típicas de empresa, uns arquétipos. Agora a gente vai ver dois modelos bem clássicos que ajudam a organizar e entender esses padrões. Olha só esse modelo de um cara chamado Deft. Ele é bem útil e divide as culturas em 4 tipos. Primeiro, a adaptativa, que está sempre de olho lá fora, no mercado, buscando inovar. Pense numa empresa como o Google. Depois, vem a de missão, que também olha para o mercado, mas o foco é total em bater metas, em ser competitivo, tipo a Amazon. Agora, olhando para dentro, tem a cultura de clã. É aquela que parece uma grande família, todo mundo se ajuda. E por último, a burocrática, que valoriza estabilidade, regras, processos. A maioria dos bancos mais antigos funciona assim. Outro modelo legal é o do Charles Hand, que dá uma visão um pouco diferente. Ele fala, por exemplo, da cultura do poder, que gira em torno de um líder, uma pessoa central bem forte. Tem também a cultura de pessoas, onde o foco está nos indivíduos, nos talentos. É bem comum em escritórios de advocacia, consultorias. A cultura de tarefas é aquela focada em projetos. Junta a galera certa, resolve o problema e parte para a próxima. Agências de publicidade são um bom exemplo. E por fim, a cultura de papéis, que é a hierarquia clássica, onde o seu cargo define o que você faz e o seu poder. E agora, a gente chega numa das ideias mais fortes sobre cultura. A cultura não é uma coisa só, sólida. Ela funciona em camadas, igualzinho a um iceberg. O que a gente vê ali na superfície é só a pontinha. A força de verdade, o que move a empresa de fato, está tudo escondido debaixo da água. Bem na pontinha do iceberg, na parte visível, a gente tem o que chamamos de artefatos. É tudo que dá para ver, ouvir, tocar. O escritório é de baia ou é todo aberto? O pessoal vem de terno ou de camiseta? Tem o happy hour da sexta? Pensa aí no seu trabalho. Quais são os artefatos que você vê todo dia? É fácil de notar, né? Mas isso é só o sintoma. Não explica o porquê das coisas serem assim. Aí, um pouco abaixo da linha d'água, estão os valores compartilhados. Isso é o discurso oficial. É o que a empresa diz que é importante. Tá lá, escrito na parede, nossos valores. Tá no site, na missão. Por exemplo, a empresa diz que tem agilidade como valor. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Será que os processos do dia a dia, os artefatos, são mesmo ágeis? Ou é tudo lento e burocrático? É nessa camada que a gente começa a ver se o discurso bate com a prática ou se é só da boca para fora. E lá no fundo, na base gigante e invisível do iceberg, a gente encontra as premissas básicas. Essas são as crenças que estão tão, mas tão enraizadas que viraram inconsciente. Ninguém nem fala sobre elas porque todo mundo assume que é óbvio. Por exemplo, aquela ideia de que o cliente tem sempre razão, ou de que brigar na reunião é ruim. É o famoso "aqui sempre foi assim". É dessa parte invisível que vem o poder real da cultura. E é por isso também que mudar uma cultura é uma tarefa gigantesca. Bom, chegamos na nossa reta final. É aqui que a gente vai amarrar todas as pontas. Depois de tudo isso que a gente viu, a grande pergunta é: tá, e daí? O que eu faço com isso? Como é que a gente usa esses conceitos na prática para conseguir analisar e, quem sabe, até começar a mudar um pouco a cultura onde a gente trabalha? Essa frase aqui resume perfeitamente a nossa conversa. A cultura cria os padrões que definem o tempo do dia a dia. Se a gente quer mudar o tempo, ou seja, aquele clima de desmotivação, de estresse, de fofoca, não adianta ficar só passando um remedinho para o sintoma. A gente tem que ir na causa do problema. Qualquer tentativa de mudança que não leve a cultura em conta, olha, já nasceu morta.
Então, beleza. Por onde a gente começa a analisar? Um passo a passo prático aqui. Primeiro, observe os artefatos. Presta atenção no espaço físico, na linguagem que o pessoal usa, nos rituais. Segundo passo, ouça as histórias. Quais são as lendas da empresa? Quem são os heróis e os vilões que aparecem no papo do café? Terceiro, analise as decisões importantes. Quem é que é promovido? Quem é admitido e por quê? Onde a empresa realmente coloca dinheiro? E o quarto passo, que é o pulo do gato, compare o que a empresa diz que valoriza com o que você viu acontecer. A cultura de verdade mora exatamente nessa diferença entre o discurso e a prática. Para a gente fechar, vamos recapitular as ideias mais importantes. Lembre-se sempre disso. Clima é o que a gente sente, é a temperatura do dia. Cultura é o que a empresa é a sua identidade. Essa cultura funciona como um iceberg, e a maior parte do poder dela está escondida. E o mais importante de tudo, se você quer melhorar o clima para valer, de forma duradoura, o único jeito é mergulhar fundo para entender e mexer na cultura. E para a gente terminar, eu vou deixar uma pergunta no ar para reflexão. Na sua empresa hoje, a cultura é um motor que joga todo mundo para frente na direção do sucesso, ou ela é uma âncora que segura a empresa e a impede de sair do lugar? A resposta para essa pergunta é o começo de qualquer transformação de verdade. E agora você tem as ferramentas para começar a encontrar essa resposta. Valeu, pessoal, por acompanharem essa análise e até a próxima.